Olá, queridos amigos e irmãos que nos acompanham a cada lição da Escola Sabatina. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo. Que você possa aprender um pouco mais do amor de Jesus, que você possa também compartilhar com as pessoas ao seu redor sobre tudo que você aprende. É muito bom estar com você para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje, iniciamos um novo estudo que vai falar sobre o livro de Salmos, a primeira parte. Na próxima semana continua com a parte 2. Porém, antes, pretendo aqui, apresentar os nossos amigos que farão parte do compartilhamento desta lição neste dia. Ao meu lado direito aqui está o irmão Luiz Ferreira. Seja bem-vindo, irmão Luiz. Olá, Vanessa. Olá, Maer, que está aqui conosco. Você que nos assiste. Nós temos o prazer de estar aqui e passar um pouquinho, Temos muito a aprender no livro de Salmos, mas hoje iremos passar, como a Vanessa disse, uma pequena parte. Espero que você seja bem-vindo aqui também ao nosso canal e compartilhe conosco dessas riquezas que o Salmo nos oferece. Muito bem, aqui ao meu lado esquerdo, Mair Vale Júnior, seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Obrigado, irmão Luiz. E que lição maravilhosa, nós temos uma bênção. E essa bênção ainda ela continua para a próxima semana também, Isso nos mostra como essa lição tem um conteúdo riquíssimo e como é bom a gente falar, daquilo que o Senhor faz por nós e da parte que o ser humano deve fazer também nessa terra. Muito bem. E aqui vamos nós, então, a mais um estudo, Esta lição, você que nos acompanha, nós já estamos na lição de número 8. Ela tem falado sobre alusões, imagens e símbolos. Quando nós pensamos nisso, já lembramos das profecias, e é isso que ela vem tratar mesmo, ligada ali ao livro de Daniel e também ao livro de Apocalipse. E nesta semana, a lição de número 8, ela fala nos Salmos, parte 1, porque está trazendo uma ligação do livro de Apocalipse com os Salmos no Velho Testamento. Quando nós paramos para analisar esse tipo de situação, às vezes nem pensamos que profecia estaria ligada a um livro poético como é o livro de Salmos. Mas temos muito aprendizado a retirar desta lição. Aqui o texto-chave desta semana está lá em Apocalipse 14, no versículo 1, e nos diz assim: olhei, e eis o Cordeiro que estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Apocalipse 14, no versículo 1. Esse texto ele é bastante conhecido. Ele dá prenúncio a 3 mensagens importantes para o tempo do fim, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Mas, enfatizando o texto, ele diz que havia uma quantidade que estava de pé e que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro. Essa questão da testa é a questão da aceitação, de aceitar a mensagem, de aceitar o poder de Cristo na sua vida. E ali quer dizer o que é algo consciente estar escrito na testa. Esse número dos 144.000 é um número simbólico. Nós cremos que na volta de Cristo terá muito mais do que isso. Mas aqui está chamando a atenção que eles não se corromperam. E aqui quando o texto diz o nome de seu pai, eles estão revelando, ou no seu viver revelaram o caráter de Cristo, revelaram o caráter do Pai. E por isso eles fazem parte desse grupo tão importante dos salvos ali. Nesta lição, nós vamos tratar também de 2 pontos muito importantes que a lição nos traz, que é a questão do santuário e a questão do Monte Sião. E aí vocês gostariam de falar algo a respeito disso, Uma coisa que eu acho interessante, Vanessa, nessa lição da semana, é que às vezes você começa a ler, até pelo título, nos Salmos, aí faz a junção ao livro do Apocalipse, Aí as pessoas podem dizer o seguinte: mas o que tem a ver o livro do Apocalipse com o livro de Salmos, Eu acabei pegando algumas informações. A gente vê, em alguns estudos que cerca de 70% a 75%, no caso, do conteúdo do livro do Apocalipse, ele é retirado do Antigo Testamento. E isso não é só do livro de Ezequiel, do livro de Daniel, mas também do livro de Salmos também.
né? Se a gente pegar para ver, assim como você já explicou sobre os 144 mil também, tem muito assunto dentro do livro de Salmos, até mesmo que o salmista Davi coloca, né? Ele dá uma preparação e ainda mostra, através de Apocalipse 14, assim como outros versículos que a gente vai ler também, né? Como a Bíblia ela é ligada, né, por partes. E eu achei muito interessante isso, né? Não tem como você falar assim, o Antigo Testamento não vale mais. Ele tem essa ligação também com o Apocalipse também. É interessante, né, Mar, que se você for olhar, como a Vanessa falou, que o número 144 mil são simbólicos, a gente tem muitas controvérsias, pessoas teimam que o 144 mil é literal, mas quando você vai no livro de Salmos, você analisa todo o Velho Testamento, você vê que não tem como ele ser literal. E aí um explica o outro, né? Se você pega Apocalipse sem ir lá em Salmos, sem ir no Velho Testamento, você não tem a explicação correta para a gente ter um bom entendimento. Você vai ver aqui que como é que esses 144 mil não são contaminados? Tem pessoas que acham que ele nunca teve nenhum... quando fala não foram contaminados por mulheres, fala que a gente entende que são igrejas. Mas isso não significa que essas pessoas nunca tiveram em outras igrejas, porque a gente tem muitas pessoas que estão em outras denominações e mudam de igreja. Isso significa que eles vão adquirindo o caráter do Pai, como foi bem explicado aqui. Estar com o nome escrito, a gente vai estudar um pouco mais à frente, mas dá para a gente ter uma explanação aqui. Antigamente se prezava muito pelo nome, né? Hoje, infelizmente, a gente não preza muito pelo nome. Você vê, as pessoas jogam o nome dos familiares na lata do lixo. Mas o nome era algo preservado pelas pessoas antigas. Qual é a preservação do nome? É o caráter. E essas pessoas que estarão em pé, porque eles têm impresso, eles prezam pelo nome de Deus. Não é o nome deles, é o nome de Deus. E isso faz a diferença. E qual é o nosso papel hoje? Porque a lição ela vem trazer para nós. Nós temos que ter essa mesma característica. Nós somos o povo do tempo do fim. Só um minutinho. Se a gente pega também, né, até mesmo no verso da semana de Apocalipse 14, que a gente vai falar também na segunda-feira, né, um pouco também, achei interessante porque fala assim, olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. A gente já pegou na lição passada falando que o inimigo, o diabo, Satanás, havia sido expulso do monte, né? E agora a gente vê o quê? Os salvos, os redimidos ao lado do Cordeiro. Achei muito assim maravilhoso saber que nós só estaremos lá mediante a graça do Pai. Ou seja, não é por mérito de nenhum desses que são descritos como 144 mil. Nenhum deles tem um mérito próprio para estar lá, mas é pelo sangue do Cordeiro. E aqui no final, um pouquinho mais abaixo, aí a gente vai ver que o povo do antigo Israel, que é descrito nos Salmos, né? Qual era o papel deles no passado, que era levar o conhecimento de Deus às pessoas. Hoje nós somos esse povo. Nós temos o dever. Você que nos assiste tem o dever também de levar. Quando você está aprendendo a olhar para essa lição, juntos nós temos o dever de levar para as pessoas que não conhecem esse amor, a verdade presente. Nós temos um chamado a cumprir, né? Que é representar o caráter de Deus, Sim. que é assim como o senhor está colocando, né? E aqui, nesta lição, nós vamos já seguindo adiante, né? Fala, né? Davi, ele pergunta, quem habitará na casa do Senhor? E a resposta é exatamente, né, o Apocalipse 14:1, né? Aqueles que fazem parte deste grupo que estarão ali habitando, porque eles representaram o caráter do Senhor. E a lição nos traz Jesus, o nosso supremo sumo sacerdote, que intercede por nós. Como eu disse, a lição ela discorre falando sobre o santuário, sobre o Monte Sião, que são dois pontos chaves que a lição ela discorre ali, e Cristo, ele é o nosso supremo sumo sacerdote. Ali no tabernáculo, né, quando Deus ele coloca diante de Moisés que ele precisava construir um tabernáculo, Deus diz para Moisés o seguinte, olha Moisés, você precisa ter um certo cuidado, porque o que você for fazer tem que ter uma representação do santuário que há no céu. E Deus foi dando a Moisés todas as explicações, foi dando as diretrizes para que aquilo fosse construído idêntico ao que havia no céu. Lá em Êxodo 24, no versículo 40, fala sobre isso, né? Ele diz para Moisés o que ele deveria fazer. E tudo ali no santuário, de todas as coisas, a pia,
O sacrifício em si, que era o mais importante, vamos dizer, né, representava Cristo. Tudo ali representava o Cordeiro de Deus que viria um dia para tirar o pecado do mundo. Os pães, o candelabro, a disposição da mesa, a maneira do lugar santo, como era o lugar santíssimo, tudo prenunciava simbolicamente Cristo. E hoje, né, ele é representado e ele traz essa alusão a nós, ele como nosso sumo sacerdote. Então, nós, hoje, né, eu sempre coloco isso, a lição ela é realmente uma lição para a nossa vida. E hoje nós temos a experiência do que Cristo fez um dia, um único sacrifício. E disso que Deus fez em nosso lugar, em nosso favor, deve ser uma motivação para nós a também proclamar este evangelho, proclamar que ele é Salvador e que ele intercede por cada um de nós para também levar outros a conhecer, para levar outros à salvação. Como já falamos, o número dos 144 mil é simbólico. E quanto mais pessoas crerem e confiarem no poder da palavra, muito mais alegria haverá no céu, né, por pecadores arrependidos, e muito mais festa haverá por aqueles que estarão ali representando o caráter de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós precisamos ter essa certeza. Ele está no santuário hoje, celestial, intercedendo por cada um de nós, para que nós possamos ter direito à árvore da vida, né, ter direito à salvação. Pode dizer. Só pegando um gancho daquilo que a Vanessa está falando, né? Como é interessante, né? Isso nos mostra também que o nosso Deus é um Deus organizado, né? Porque quando Moisés fala de fazer o tabernáculo, no caso, ele fala das medidas, de tudo aquilo que deveria ser feito de uma maneira cuidadosa, né? Até porque o que acontecia? Tudo dentro girava em torno de Jesus. Assim como você falou da pia, né, a pia de bronze, a água, né, que Jesus é a água da vida, assim como o candelabro, Deus é a luz do mundo, assim como o pão, Deus é o pão da vida, né? Isso mostrava todo o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, iria fazer por cada um de nós, né? Tanto é que quando o véu se rasga, no caso, né, isto mostra o quê? Que aquele que morreu na cruz do Calvário, morreu para tirar o pecado do mundo. Isso nos mostra o quê? Que o plano da salvação, da redenção, ele sempre foi muito pensado e organizado. Não foi feito assim, ó, vai lá e faz isso, né? Tudo foi feito de uma maneira cuidadosa por amor a cada um de nós. Interessante, né, Mar, que aqui, como você falou que o véu se rasgou, e ele se rasgou de alto a baixo, não é que, Deus tinha estabelecido o sacrifício no tabernáculo e depois não deu certo, Jesus veio para morrer. Não, a morte de Jesus já estava preparada para vir. O tabernáculo era só para mostrar, para prefigurar o que Jesus faria. Interessante, né? Porque o pecador, ele pecava, ele levava um animal, o sangue do animal só valia para o pecado dele. Mas aqui nós vemos Jesus como nosso sumo sacerdote, e Jesus fez as duas funções. Ele fez a função do sumo sacerdote, que entrava no lugar santíssimo, para expiação do pecado de todos, e ele foi o cordeiro ao mesmo tempo. Ele levou seu próprio sangue perante o Pai. O sangue de animais que fazia o sacrifício por um pecador só. Ao contrário disso, o sangue de Jesus veio, morreu uma única vez e serviu para todos os pecadores, desde Adão até nossos dias. Aqui a lição ela traz destaque do Salmo 122, né? E a gente tem até decor na cabeça o versículo 1. E muitas vezes nós não discorremos o Salmo todo. Então, no versículo 1 do Salmo 122 diz o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente ensina para as crianças, é verso bíblico decorado. Aqui nos chama a atenção, e eu vou falar sobre isso, mas vou falar do restante do Salmo também, né? Davi, quando ele está discorrendo e falando, vamos à casa do Senhor, o templo ainda não tinha sido construído. Né? Mas o que ele diz ali no Salmo? O que está mostrando? Que Davi, sabendo do que acontecia no santuário, para ele era uma alegria adorar a Deus. Era uma alegria mostrar àqueles que estavam ao seu redor o que era adorar. E chama a nossa atenção para os nossos dias atuais também. Nós sabemos que na questão da pandemia, aí, as pessoas elas se afastaram um pouco dos templos religiosos, né? E essa questão de não congregar.
de não estar na casa do Senhor. Isso se tornou um hábito naquele momento, porque era o que tinha, era o que acontecia. Mas as pessoas acabaram se readaptando e hoje muitos nem congregam mais. E aqui Davi ele está falando, né, da alegria de estar na casa do Senhor. Não que isso é meio de salvação ou é algo que muda alguma coisa em relação a isso do que nós estamos comentando na nossa vida. Mas a própria palavra de Deus nos chama a atenção que nós devemos nos congregar, estar na casa do Senhor. Mesmo pessoas falhas, com defeitos, né? É algo para nosso aprendizado, né? Porque nós erramos, outros erram conosco, que às vezes as pessoas não querem estar próximas por causa dessa questão. E o que está chamando a nossa atenção? Que nós precisamos, porque isso é um crescimento, é um aprendizado para a nossa vida. É aí que nós crescemos, ao conviver com aqueles que estão ao nosso redor. E quando vamos à casa do Senhor, ou estamos na casa do Senhor, né, por mínimo que tenha algo a aprender, nós levamos conosco um crescimento espiritual e deixamos também em outros, né, aquilo que nós somos. O senhor ia falar alguma coisa? Eu só concluí a fala da Vanessa, porque se nós formos analisar aqui, nós veremos o título, nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Mas aqui a lição é bem clara, se nós não tivermos uma compreensão do que acontecia lá no tabernáculo e depois no templo, nós não vamos entender o Apocalipse. E não entendemos o que é congregar. Como que era feita a expiação ou os sacrifícios? Todos teriam que estar ao redor do tabernáculo. Era mantido todos ali ao redor. Então, hoje, quando a gente se afasta do templo, se afasta do lugar onde nós acreditamos que é o habitar de Deus, nós deixamos de cumprir uma parte do que era feito. Porque eles tinham que estar ao redor. Eu estava analisando a lição essa semana que era montado as tribos todo ao redor do tabernáculo. Cada um tinha o seu lugar. A ordem era tanta que cada um tinha o seu lugar. Não é que, quando a gente mudava de lugar, aí eu fiquei do lado oeste, dessa vez eu vou montar do lado leste. Não, todas as vezes eles eram no mesmo lugar. Isso mostra para nós hoje o quê? Um pouco de ordem. Desde o vir pontualmente no horário na casa de Deus. Nós vamos ao trabalho, nós temos pontualidade. Nós chegamos ao trabalho no horário certo. Mas na casa de Deus, começa a programação e os membros ainda não chegaram. Eu acho que isso chama a nossa atenção, a ordem e pontualidade para nós estarmos com alegria na casa do Senhor. Isso mesmo. E aí, só concluindo aí, irmão Luiz, essa ideia do que a gente está falando, e quando Davi coloca estar na casa do Senhor, transcende ao tempo. Né? Porque exatamente, se as pessoas pensassem, é o que nós vamos falar na próxima parte sobre o Monte Sião, pensassem na questão da construção do templo, ali não existia ainda. Né? Porque foi Salomão, seu filho, que construiu, não foi Davi. Mas transcende ao tempo e chega para nós, o povo que hoje vive o tempo do fim. E algo que eu queria dizer, no tópico inicial do Salmo 122, ele diz, oração pela paz de Jerusalém. Davi, ele nos estimula, e o Salmo ele discorre, lá no versículo 6, ele diz assim, orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine a paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Ele também nos chama a atenção que Jerusalém ali, o povo, era o que eles tinham, que viviam, que era a cidade santa, mas está transcendendo ao tempo. Ele aqui nos estimula a orarmos pela paz do mundo em que nós vivemos hoje. Porque virá tempos muito difíceis, do qual nós nunca vimos. A profecia fala sobre isso. E nós precisamos estar preparados, mas precisamos orar para que, enquanto for possível, reine a paz. E por que transcende ao tempo? Porque aqui também é da Nova Jerusalém, para que nós possamos um dia estar na cidade santa da Nova Jerusalém. O que você ia dizer? Apenas só uma parte interessante, né? Se a gente lê o Salmo 122, a gente vê o início que é tão conhecido, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Só que se a gente para pensar, o livro do Salmo 122, eles não falam o quê? Ele nos diz sobre paz, sobre segurança, sobre louvor e sobre juízo, né? E o salmista, ele finaliza o Salmo 122 dizendo assim, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Olha que coisa maravilhosa, né? Nunca foi tão necessário o povo de Deus ir à casa do Senhor como ultimamente.
A gente tem passado por momentos tão difíceis e, às vezes, o ser humano ele encontra N fatores para não ir à igreja, encontrando motivações, às vezes, para fora, que não traz uma paz verdadeira. Quando a gente está à casa do Senhor, o salmista fala da satisfação de estar no templo. E isso, para nós, hoje, nos mostra, poxa vida, né? Que privilégio que nós temos ainda, né? A gente que está hoje aqui nessa igreja, você que frequenta na sua cidade, que privilégio que temos ainda de estar junto com irmãos na casa do Pai, onde a gente encontra paz, refúgio, onde temos a oportunidade de louvar, de exaltar o Salvador e ainda ouvir a palavra do Senhor. Interessante, né, Mark, que essa paz, muitas pessoas confundem essa paz, essa segurança, esse louvor e juízo. Mas eu não consigo isso, tem guerras, tem fome, tem crianças passando fome, tem crianças sendo violentadas, mas essa paz, ela é diferente. Jesus disse, eu lhe dou a paz, não a paz que o mundo dá. Então, quando nós congregamos, estamos próximos do Criador, nós temos paz mesmo em meio à tribulação. Essa é a diferença de ser próximo ao Pai, é receber essa paz, essa segurança. Mas isso não é ausência de problemas. Mesmo em meio aos problemas, nós conseguimos sentir essa paz. Isso faz a diferença. E o versículo 8, né, ele chama a nossa atenção no seguinte, né? Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Ela depende de mim, depende de nós. Né? Se eu busco, como o Senhor disse, a paz em mim, de estar em paz, eu vou estar com os outros, né? E com isso trará também paz para os demais, paz em Jerusalém, paz para uma terra vindoura. E aí a gente já discorre, né, em relação ao Monte Sião. Ali era um monte para eles muito importante, né? Inclusive, aqui, né, nos relatos históricos, o templo ele foi construído no Monte Moriá. Não é no Monte Sião. Mas como tem essas alusões ao Monte Sião, Monte Santo de Deus, né, e tudo mais, com o tempo, o próprio Monte Moriá foi chamado de Monte Sião. E aqui fala que é uma representação também da Sião espiritual, ou da própria Jerusalém. Orar, né, por Jerusalém simbolizava orar pela paz no mundo, nesse tempo do fim também, como nós já estávamos falando. E para estar na presença de Deus, aqui chama a nossa atenção, mesmo sendo pecadores como nós somos, indignos como nós somos, nós estaremos nesse Monte Santo somente pelos méritos de Cristo. Não é por nossa capacidade, não é por quem nós somos ou pelo que nós fazemos. E aqui traz, mudando um pouquinho para outro salmo, que é o Salmo 15. E aí ele traz uma pergunta, quem poderá morar no teu santo monte? Ele faz uma pergunta, quem habitará no teu santo monte, Senhor? E a resposta é, aqueles, como está em Apocalipse 14, aqueles em que tem o nome na fronte e que ama a lei de Deus e aguarda. E que foi o nosso texto inicial. Aqueles que aceitaram, né, o sacrifício do Cordeiro, aceitaram representar o caráter do Cordeiro em sua vida. É esses que estarão no Monte Santo de Deus. Aqui no Salmo, ele chama a nossa atenção para a adoração. E ao adorar, é uma resposta humana àquilo que Deus fez, à criação que Ele fez em nosso favor, buscar estar na presença dEle. E aí nos leva lá a Apocalipse 14, que também é questão de adoração. Porque Apocalipse 14 traz as 3 mensagens angélicas falando desse tempo do fim. Dos que adoram determinadas coisas e não o Deus verdadeiro. Aqueles que estão habitando no meio de uma civilização, de coisas corrompidas. E Apocalipse 14 está chamando para que saia deste lugar. Né? Nós não vamos detalhar todas aqui, mas está chamando a nossa atenção para a adoração. Daqueles que guardam os mandamentos de Deus, daqueles que têm a fé em Jesus, que buscam estar na sua presença. É os que estarão de pé no Monte Sião de Deus. É algo assim, e a gente pensando em Salmo, é algo assim poético, mas é algo sério. Como o Senhor disse, em relação à justiça de Deus, o amor supremo dele, mas há o juízo de Deus que haverá para todos nós, né? Se a gente para pensar, até mesmo a pergunta, né, que o salmista faz, né?
Quem poderá estar na presença do Senhor? Se fosse por nós, nós não teríamos condições para isso. Somente para aqueles que aceitam o Cordeiro, daquele que derramou o seu sangue inocente em prol de cada um de nós, que nós temos a oportunidade de recomeçar a cada dia, e também é essa oportunidade que foi dada no passado, se estende hoje também. Às vezes o ser humano acha que ele não tem condição, que para ele é um caso perdido, né? Se a gente olha para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a gente consegue entender que nenhum de nós teríamos condições de estar na presença do Cordeiro. Mas o fato de aceitarmos o Cordeiro, o sangue dele derramado na cruz do Calvário, nos dá para nós o direito de um dia estarmos nessa nova Sião. É interessante que a gente analisando aqui a lição da segunda-feira, como o Maior comentou, se nós pararmos para analisar a nossa vida hoje, perante a vida de Cristo, e eu falar assim, jamais eu vou estar entre os 144 mil, porque o requisito que é pedido para estar na presença de Deus é muito alto, e eu não consigo. Mas como eu vou conseguir então, e como foi oferecido para as pessoas do passado, do Antigo Testamento, estão oferecido para nós hoje? Somente pelo sangue de Jesus. Aqui no último parágrafo, vai dizer que sem o sangue de Cristo, que esperança teríamos? Absolutamente nenhuma. Então, se Jesus não tivesse vindo, morrido na cruz, derramado o seu sangue em nosso favor, nós não poderíamos estar sobre o Monte Sião. Mas o que nos garante estar em pé é a morte de Jesus, é a expiação que ele fez em nosso favor. E qual é o nosso papel para fazer isso, então, para conseguir isso? Como o Maior bem disse, é aceitar o sacrifício de Cristo em nosso favor. Às vezes nós ficamos tentando resolver o problema por nós mesmos. Eu vou pagar uma promessa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, nós não podemos fazer nada, só podemos aceitar. E quando você aceita o sacrifício de Jesus, aí sim há mudança, né, Maior? Aí há mudança, há transformação no cristão, porque aceitar Jesus não tem como aceitar Jesus no coração e não ter mudança. Aí o cristão passa a ter uma vida diferente, porque Cristo age em nós. Aí é o processo de santificação. Aqui chama a atenção, que os que estarão lá são os que falam a verdade, os que foram lavados pelo sangue, que são íntegros, que têm a representatividade do caráter de Cristo. E aqui a lição ela traz uma pergunta, Quem pode dizer honestamente que sempre vive com integridade ou sempre de coração fala a verdade? Aí lá em 1 João 8 diz, Se dissermos que não temos pecado nenhum, a verdade não está em nós, somos mentirosos. Mas é como o irmão Luiz disse, mesmo da maneira que somos, Deus ainda nos busca para a salvação e nós devemos nos aproximar o mais próximo possível do que Ele é, do caráter dEle. Muitas vezes falhamos, erramos e caímos, mas Ele está ali oferecendo a sua graça e nós podemos a cada dia nos reerguer, podemos recomeçar e estar na presença dEle. Vamos avançando aqui, E a lei em nosso coração. Quando a gente olha esse título, eu particularmente, eu já falei em outras lições aqui também, sobre a lei no coração. Me remete ao Salmo 119, no versículo 11, que diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele nem é citado aqui o Salmo 119, mas pelo subtítulo eu me lembrei dele, Porque quando nós guardamos a palavra, nós buscamos estar na presença do Senhor para não pecar. Nós representamos o caráter de Cristo quando nós aceitamos a sua palavra e a sua verdade. E obedecendo a Deus, nós somos seres incompletos, que através da obediência, quem nos completa é Cristo. Eu fiquei pensando, nós somos incompletos até nós termos uma aceitação total de Cristo, de quem Ele é, do que Ele representa na nossa vida. Aqui chama a atenção que esses que representam o caráter de Cristo são aqueles que não viveram de aparências, mas representam Deus de uma forma autêntica, merecerão estar com Deus no seu santo monte, porque fizeram o esforço necessário para estar ali. A lei, ela não salva ninguém, mas ela é uma consequência dos que aceitam a palavra. E ela representa o caráter justo e amoroso de Deus. Então, quando nós cumprimos a lei, não é para mérito salvífico, mas é porque nós aceitamos esse sacrifício, aceitamos o que Cristo fez em nosso lugar.
nos entregamos a Ele e, por consequência, nós cumprimos aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Então, é uma sequência, né? É alguma coisa ligada à outra aí. Acho interessante que nos Salmos, né, o 119, se a gente pega o versículo 18 também, que é conhecido, fala assim, desvenda os meus olhos, né, para ver a sua maravilha. A gente lembra de Moisés, quando ele pede, né, para o Senhor para vê-lo, né, a sua glória, né? E Deus, ele, claro que, né, seria impossível para o ser humano ver a glória do Senhor, mas através do quê? Do vislumbre daquilo que Moisés pôde ver, Deus mostra a bondade do Pai, né, para com ele e para conosco, com a gente também, né? O Salmo 119, bom, é o salmo mais extenso que tem no livro dos Salmos. Só que ele fala totalmente o tempo todo, ele fala aqui de um Deus perdoador, de um Deus de amor, de um Deus compassivo também, mas também faz o ser humano reconhecer a necessidade, assim como Davi reconhecia que ele precisava. Ele fala, Senhor, desvenda os meus olhos para me ver as coisas, né? E nós também temos essa necessidade. O Deus do passado, né, criador dos céus e da terra, é o mesmo Deus que atua hoje no presente também. E que o fato de estarmos com o Salvador, de estarmos ligados a Ele, assim como o salmista foi também, nos dá também a oportunidade de entendermos que tudo isso aqui, ele é passageiro. E que por mais dificuldades que a gente esteja passando no presente momento, quando Deus desvenda os nossos olhos, a gente entende que a gente não está sozinho. Era isso que Davi entendia também. Eu não estou sozinho. Ou seja, mesmo em meio a tantas dificuldades, tantos problemas, você tem a certeza que tem um Deus ali do teu lado para te amparar. Eu achei interessante, só fazer um resumo do que é a lei em nosso coração aqui. Aqui explica, né, que a lei não é simplesmente palavras, né? A lei é o caráter de Deus. E o que nós podemos ter, para ser mais fácil para as pessoas entenderem, você que já trabalhou em uma firma, se você chegar num determinado local com a camiseta da firma, eles não vão te chamar pelo nome. Eles vão te chamar pelo nome da empresa da qual você trabalha. Ou seja, para quem já deu aula na escola adventista, você está com o emblema da escola adventista, você é conhecido como o nome da dona da empresa. Se você trabalha numa empresa renomada, você é conhecido como... Vão te chamar pelo nome da empresa. E assim é ter o caráter de Deus impresso em nossa testa, em nosso ser. Quando nós vamos a Ele e isso fica impregnado em nós, a nossa vida, a lição que ela vai falar sobre isso, nós transcendemos Deus para as outras pessoas. É isso que tem que ficar nos nossos dias. Por isso que, como nós já falamos dos 144 mil, e nós pretendemos ser um deles, né, no final, estar entre os 144 mil, mas como fazer para isso? O caráter de Deus, ele tem que estar em mim. Eu tenho que mostrar isso para as pessoas. Se você pegar uma família tradicional, que ia passando de avô para filho e para neto, o caráter, a vivência, a honestidade de pagar as contas em dias, as pessoas reconheciam as pessoas pelo nome. Ou seja, tem pessoas que é conhecida pelo sobrenome do avô até hoje. Às vezes você nem é conhecido. Por exemplo, meu sobrenome é Ferreira. Eu trabalhei no comércio há muito tempo, as pessoas não me chamavam por nome. Era Ferreira. Por quê? Porque o sobrenome falava mais alto. E o sobrenome nosso aqui, quem que é? É o caráter de Deus. Se o caráter de Deus não falar mais alto que o nosso nome, nós não estaremos entre os 144 mil. O nome de Deus é o seu caráter, né? O nome de Deus é o seu caráter. E ele tem que transcender em nós. Quando as pessoas olharem para mim, eles têm que ver Deus em mim. Se não estiverem vendo, porque a minha vida não está de acordo com o que Deus exige. É isso aí. Só um minutinho. Eu acho que a gente hoje deveria pedir aquilo que o salmista pediu, né? Para que preserve em nosso coração, os valores do Pai. Assim a gente pode ser essa luz a mostrar esse caráter maravilhoso que é o próprio Deus. Não está na lição aqui, mas se você for olhar a passagem de Jó, ninguém falou nada, foi Deus que falou para Satanás. Viste o caráter de meu servo Jó? Ou seja, o caráter de Deus transcendia em Jó. Exato. Lembrei até de uma música, né? A gente que mexe com música. Lembrei de uma música dos Salmos, né? Que fala, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem suas palavras. E aí vai seguindo, né? Mas é verdade, né? Quando nós buscamos estar na presença de Deus, né?
E essa lei ela é impressa no nosso coração. E é algo que não se torna pesado na nossa vida. E nós vamos discorrendo para mais um salmo, que é o Salmo 5. Né? E no versículo 7 do Salmo 5, ele fala sobre a verdadeira adoração, que novamente é um tema que se repete lá em Apocalipse 14. Como está tendo ligação, né, entre Salmos e Apocalipse, nós devemos fazer esse contraste aí, né? E no Salmo, Davi ele apresenta contrastes entre ímpios e os redimidos. Ele traz essa questão, né, daqueles que são comprometidos com a verdade, né? E são os remanescentes do tempo do fim. Só que esses remanescentes, eles não estão sozinhos. São aqueles que estão vivendo hoje no tempo do fim, são outros que fizeram parte da história e outros que viveram no tempo de Davi também, ou antes dele, né, como patriarcas, como o Antigo Testamento nos traz. Então, esse número representativo dos que estarão no Monte Santo de Deus é muita gente que já passou pela história, outros que estão vivendo, né, e estão passando pela história. E são aqueles em que dedicaram tempo à verdadeira adoração. Apocalipse, no versículo 14, quando ele traz as mensagens de alerta, a lição ela não segue adiante para os versículos 6, 7 e 8, que é as 3 mensagens, né? Ele traz um estudo mais detalhado entre o versículo 1 e o versículo 5. Mas, no versículo 6, nós podemos ver que fala: eu vi um outro anjo voando pelo meio do céu, né, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo: temam a Deus e deem glória somente a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar, chegou a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas. No Salmo 5 está chamando a atenção para isso, para a grandeza de Deus, para que a adoração seja dada somente a Ele. Davi ele chama a atenção nessa questão dos que são redimidos, né, pelo sangue, mas é os que aceitam. E aqui nós não podemos nos esquecer, Deus nos deu a liberdade de escolher querer estar do lado dele ou não. Tanto você que está nos acompanhando, quanto cada um de nós que estamos aqui, nós temos essa escolha. Deus não nos obriga. Ele já fez tudo o que era necessário para a sua e para a minha salvação. Nós temos que tão somente aceitar. Ninguém estará no Monte Santo de Deus obrigado. Ninguém estará lá por acidente. Não, foi porque você escolheu. Então, hoje é o momento da escolha, é o momento da decisão. É o momento que é chamada a nossa atenção, porque neste grande conflito em que nós vivemos, porque nós vivemos numa guerra cósmica, né, e transcendente ao nosso entendimento material, entre o bem e o mal. E dentro de tudo isso, nós podemos escolher, porque como eu acabei de ler, é chegada a hora do juízo. E Deus está nos chamando para adorá-lo, somente a Ele, que é o Criador, que é o nosso mantenedor, que é o nosso sumo sacerdote, aquele que se ofereceu em sacrifício para cada um de nós. E a atitude de adorar é uma atitude de demonstração de amor, refletindo o caráter justo de Cristo na nossa própria vida. Interessante, né, Vanessa, que esse juízo, muitas pessoas têm medo, acham que o juízo de Deus é para condenar. Mas o juízo de Deus não é para condenar. Se nós formos ler aqui, ó, o terceiro parágrafo da lição aí, ele vai dizer que os redimidos, os que estarão no Monte Santo, não são pessoas que nunca pecaram. São pecadores que, pelo sangue do Cordeiro, foram perdoados. Então, estão lá sem merecimento próprio, né? Merecimento próprio. Então, isso traz para mim, para você que me assiste, que por mais que você esteja aí, às vezes, na profundeza das drogas, do pecado, você fala assim: para mim não tem mais jeito, eu não consigo mais, o sangue de Jesus para mim não tem mais jeito. Tem sim. Aqui nessa lição vem mostrando que os 144 mil, como a gente já falou aqui, não são pessoas que nunca pecaram. Às vezes a gente fica olhando, são pessoas que nunca erraram, e eu já errei, eu não tenho mais jeito. Não, são pessoas redimidas pelo sangue de Cristo. E eu e você também podemos ser. O sangue de Cristo é para mim e para você. E Ele veio redimir a mim e a você. Então, se você, hoje que me assiste, pretende estar também em pé sobre o monte, aceite o sangue de Jesus a seu favor, e você estará lá também.
Uma coisa interessante, irmão Luiz, é que eu penso assim, né? Às vezes o ser humano, ele começa a pensar consigo mesmo, dizendo, não, eu vou deixar de fumar para mim ir para Cristo. Eu vou abandonar as drogas para ir para Cristo. Não, eu vou deixar de fazer minhas coisas para ir para Cristo, né? Só que na realidade é o contrário, a gente não melhora para ir para Cristo. A gente vai para Cristo para melhorar. Para melhorar. Não é mesmo? O Salmo 5, ele faz assim um contraste entre os perdidos e os redimidos. E Davi, ele deixa bem claro que, tipo assim, que Deus ele não tolera o pecado, mas ele ama o pecador. E aquilo que o irmão está falando é a pura realidade. Para você que nos acompanha agora, que está assistindo, não importa a situação que você está, o Senhor te chama e te recebe de braços abertos, né? Assim como a Vanessa cantou, né? Desvenda os meus olhos, no caso, né? O salmista, né? O Senhor, quando você se aproxima dele, ele desvenda os teus olhos. Ele mostra para você que ele é um Deus compassivo, amoroso, um Deus de justiça, mas um Deus também que ele abomina o pecado, mas ele ama você, que é o pecador. Muito bem. E aí a gente vai falar de um outro salmo que eu particularmente gosto muito e já cantei, mas não vou cantar de novo, não. Já cantei sobre ele. Já dá uma palhinha já, Vanessa. Né? O Salmo 51. Né? Quando nós e essa lição me chamou a atenção, porque sempre quando você olha para o Salmo 51, e no índice dele fala, né, que esse salmo, ele é uma repreensão, né? Davi, ele está ali compungido pelo pecado que ele cometeu. E o profeta Natan chega até Davi e fala para ele daquele pecado que ele havia cometido, né? Tanto a questão com Betseba, quanto a morte de Urias. E quando a gente lê esse salmo, a gente vê ali a confissão de Davi, falando para Deus da sua indignidade. Ele se achega a Deus com o coração contrito, sofredor pelo aquilo que ele tinha cometido. Reconhecendo a situação que ele se encontrava, né? Sim, e a gente sempre olhava o salmo dessa maneira, mas o autor da lição, ele trouxe detalhes diferenciados em relação a este salmo. Fala, sim, dessa questão de Davi, mas ele traz 2 pontos principais, eu até anotei, né? Que a primeira parte é um apelo de Davi para que Deus apague as suas transgressões. Senhor, eu errei. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, reconhecendo quem eu sou, apaga as minhas transgressões, limpa quem eu sou. Eu quero ser diferente, eu sei que eu errei, mas faça a tua obra na minha vida, né? Sou só apenas parafraseando aqui. E a segunda parte concentra-se na ideia de renovação, de recriar, de restaurar, de reconstruir. E aí nos chama a atenção para nós hoje. E o que ele está chamando a atenção nessa ligação do tempo do fim, para que Deus nos reconstrua a cada dia, renove a vida do seu povo, pecadores indignos como nós somos, assim como o irmão Luiz disse, que não é ninguém santo, mas para que nós possamos refletir quem é Cristo, né? E aqui algo importante que nós não podemos nos esquecer, que após o perdão, levou Davi a um espírito missionário, porque ele desejava que outros conhecessem, que outros se arrependessem, para que isso fosse disseminado também, né? Então, quando nós, como pecadores, reconhecemos quem é Deus, confessamos a nossa culpa, o nosso erro, o nosso pecado, ele nos dá nova oportunidade. Só que ele nos dá também o comprometimento de oferecer o perdão a outros e mostrar quem ele é a outros. Nós temos que ter esse espírito missionário de mostrar o que Deus fez na minha vida e que pode fazer na vida de outros. Pode falar. Acho interessante do Salmo 55, né? Davi, ele reconhece a sua situação, ele faz um salmo de pedindo perdão ao Pai e de reconhecimento da situação que ele estava e daquilo que Deus pode fazer para ele para o recuperar, né? E Davi, se você prestar atenção no Salmo 55, ele se torna um proclamador. Isso, o Salmo 51, ele se torna um proclamador, de mostrar para as pessoas o que o pecado faz, né? Só que se a gente pega também no versículo 10, que é tão conhecido, né, que ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Isso nos mostra o quê? Davi reconhecendo
a situação, Deus dando o perdão a Davi, e ele deixando ainda os salmos para mim e para você hoje. Devemos entender que há consequências do pecado? Há. A gente sabe as consequências que Davi sofreu, mas há também restauração. Há também no Salmo 51 restituição. E, acima de tudo, mostra também que o nosso Deus, Ele é compassível, está sempre pronto a nos perdoar, não importa a situação que a gente se encontra. Ou seja, o Salmo ele nos dá a entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ali, você que me assiste, como eu já disse anteriormente, se você acha que não tem mais jeito para você, você vê a vida de Davi, que ela não era diferente da minha e da sua. Ele era um pecador assim como eu e como você. Mas quando ele reconheceu, esse é o passo principal, reconhecer que é pecador. Quando nós reconhecemos o nosso pecado e vamos a Deus, Ele nos transforma. E aí nós temos o desejo de levar essas boas novas a outras pessoas também. Muito bem. E a gente, né, nisso tudo, nós podemos pontuar algo bem importante. Ali era uma súplica, né, de quem reconhece a culpa, de quem deseja, né, encontrar-se com um Deus que se aproxima também. No caso dele, né, ele vivenciou todas aquelas coisas ali na presença de Deus. E nós, hoje, nós temos que reconhecer quem somos para termos um encontro com o nosso Deus. Para fazer parte desses que estarão habitando, né, ali o Monte Sião, o Monte Santo de Deus. E eu anotei aqui uma frase bem interessante, que diz assim, que quando Deus ele transforma vidas, né, transforma a minha e a sua vida, Ele está criando testemunhas de uma nova vida e uma voz para testemunhar. Olha que interessante. Quando as pessoas olham a transformação da minha vida, elas vão perceber em mim que tem algo diferente. Vai perceber em você que tem algo diferente porque você está fazendo algo diferente. Assim como a gente, quando corta o cabelo, quando muda de roupa, e as pessoas notam, quando as suas atitudes mudam, as pessoas também percebem. Percebem que você é alguém que está renovado, vamos dizer assim. E quando nós somos renovados, nós somos uma voz para testemunhar. Não devemos nos calar. Devemos oferecer o perdão da mesma maneira que Deus oferece o perdão a nós. Devemos reconhecer o nosso próximo superior a nós, porque nós fomos comprados por um sangue precioso de alguém muito, mas muito superior a cada um de nós. E aqui, Deus ele promete guiar, né, os transgressores no caminho do bem. Ele está sempre chamando, é o que eu disse, a escolha é particular. Mas Ele está sempre chamando, sempre guiando, né? E nós, a cada dia, devemos alinhar os pensamentos do nosso coração, os desejos do nosso coração, com aquilo que Deus espera e deseja para a nossa vida. Como eu disse, eu gosto muito desse salmo, né? Porque nós devemos nos colocar ali. Independente do tamanho ou da grandeza do nosso pecado, é de quem somos nós perante Deus. E a grandeza, que eu gosto muito de falar sobre isso, sobre esse amor. O irmão Luiz colocou, né, fez um apelo. Né, se você está envolto no mundo das drogas, da bebida, de vícios, de prostituição, seja lá o que for, e às vezes pensa que não tem solução, tem. Porque a partir do momento que você entende, que eu entendo, a grandeza desse amor, e que ele é um amor tão diferente do nosso, não é a expressão de amor que nós colocamos, nós vamos entender que não importa quem nós somos, isso nos alcança a cada dia. Né? É bonito, é primoroso, é grandioso e devemos sempre confiar no poder de Deus. Quer falar mais alguma coisa, irmão Luiz, que nós vamos concluir? Finalizar aqui, que a lição nos diz, né, que Davi, apesar dos seus erros, que foram muitos, ele foi usado para transmitir a salvação. E eu e você também podemos ser usados, assim como Davi foi. Fala algo? A gente pega nesses salmos que Davi, além de ser um proclamador, ele mostra também, né, a justiça de Deus, de um Deus perdoador também. E também ele dá a referência de mostrar o quê? Eu estou sendo uma testemunha daquilo que aconteceu comigo, e eu estou escrevendo isso para você hoje, para você não cair nos erros que eu cometi também. E mesmo que você caia ou esteja caindo por problemas que não cabe a nós julgar, a gente sabe muito bem que assim como Davi pediu, né, para Deus, Senhor, coloque em mim um coração puro, né? Você tem essa oportunidade também, nesse momento, de confessar os seus pecados.
de entender a situação que você se encontra e de falar diretamente com Deus. E a melhor maneira é através da oração. Muito bem. Nunca se esqueça, na vida, né, nós temos avanços e temos retrocessos. Em tudo. Muitas vezes nós temos que avançar, outras nós temos que retroceder. Mas em todas elas, nós não podemos nos esquecer daquele que nos mantém, daquele que nos guia, que nos conduz. O Senhor deseja que a cada dia, tanto você quanto a mim, nós possamos estar na presença dEle em adoração, em constante louvor e adoração pelo que Ele é. Pois o tempo se aproxima, a sua justiça virá, mas nunca se esqueça da grandeza desse amor por você e o quão piedoso, amoroso é o nosso Deus. Haverá justiça justamente por causa desse amor. Aqui, tudo que nós falamos, nós devemos sempre lembrar de reconhecer os nossos pecados, os confessar, dedicar tempo para estar na presença do Senhor, para sermos readmitidos naquilo que nós éramos, naquilo que Ele planejou para nós. Que Deus possa cuidar da sua vida, estar ao seu lado, conduzindo os seus passos, para que você a cada dia possa ser tocado pelo poder do Espírito Santo, a buscar mais e mais da presença dEle, a se entregar a cada dia, a cada momento, a pregar este Evangelho eterno, para que um dia todos nós possamos estar reunidos no santo monte do Senhor, adorando Ele, na presença dEle, na beleza da sua santidade. Que o Senhor o abençoe, que Ele te guarde, esteja com você a cada dia, e que você continue nos acompanhando a cada momento, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus e sempre estando na presença dEle. Que Deus abençoe você e a sua vida a cada dia.